Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Algoritmo e Lógica de Programação. Sou a professora Janaína e na aula de hoje nós vamos trabalhar com a resolução dos exercícios que foram passados para vocês na nossa primeira aula ao vivo da disciplina. Então, esses exercícios, eles estão lá no finalzinho dos slides, estão como tarefas, porque era para vocês tentarem, né, resolver aí esses exercícios com base na nossa primeira aula, em que a gente viu, né, as formas aí da gente representar e escrever algoritmos, certo? Então, lembra aí das tarefas, né, da aula passada? É isso que a gente vai trabalhar nessa aula agora. Foram deixados para vocês 4 exercícios, né? Todos eles era para vocês aí tentarem estar realizando, fazendo, né? E vocês poderiam escolher se vocês queriam trabalhar com descrição textual, com fluxograma ou utilizando aí pseudocódigo, certo? Então, não era para vocês trabalharem com nenhuma linguagem de programação, né? Os exemplos que eu dei para vocês ali, mostrando a resolução dos exercícios, né, em aula, e mostrando também a mesma resolução em C, em Java, em Python, em COBOL, foi só para vocês ali terem essa comparação, mas essas tarefas eram para vocês estarem realizando aí, utilizando ou descrição textual, ou fluxograma, ou trabalhando com pseudocódigo, certo? Eu vou mostrar para vocês a resposta, gente, de cada tarefa, como ficaria, usando aí as fórmulas da gente estar descrevendo, então, o algoritmo. Então, vamos lá para a nossa primeira tarefa. E a primeira tarefa, ela pedia, né, para escrever um algoritmo para ler o número total de eleitores de um município, o número de votos em branco, nulos e válidos. Pedia também para calcular e escrever o percentual que cada um representa em relação ao total de eleitores. Então, aqui está pedindo para a gente trabalhar com a leitura, calcular e mostrar, né, escrever aí o percentual de cada um em relação ao total de eleitores. Então, a gente vai ver como que vai ficar essa resolução dessa tarefa, a gente utilizando a descrição textual, né, que foi aí a forma que eu mostrei para vocês de como a gente descreveu utilizando a linguagem natural, né, para ter uma sequência ali de resolução para o nosso algoritmo. Então, a primeira coisa é que a gente inicia o algoritmo, né, e a gente finaliza o algoritmo. Então, toda vez que vocês forem trabalhar resolvendo, né, gente, alguma situação, resolvendo aí algum probleminha, se isso for resolvido em algoritmo, eu preciso iniciar, eu preciso encerrar ele, correto? Independente de utilizar descrição narrativa, fluxograma ou trabalhar com o pseudocódigo, mas eu preciso sempre ter essa ideia de quando eu inicio e de quando eu encerro. Então, ali iniciar o algoritmo e ler o total de eleitores, ler os votos em branco, ler quantos votos em nulos e votos válidos. Então, a primeira coisa na primeira linha é fazer justamente essa leitura, né? Votos brancos, votos nulos, votos válidos e o total de eleitores. Depois ele pede para a gente calcular os percentuais. Então, aqui já entra aí algumas fórmulas, né, para a gente utilizar, independente de ser na descrição narrativa, né, pessoal, eu posso colocar as fórmulas aqui também. Pode ser que alguns de vocês escrevam, né, que foi calculado aí os percentuais de votos brancos, de votos nulos e votos válidos, ok? Sem estar aparecendo o cálculo. O ideal, né, é que vocês sempre coloquem
os cálculos que vão utilizar, independente de ser uma descrição narrativa. Então, aqui a gente tem a fórmula para percentual de votos brancos. Então, eu vou pegar o total de votos brancos, né, que foi feito a leitura aqui em cima. Eu vou dividir, então, pelo total de eleitores, tudo isso multiplicado por 100. Faço a mesma coisa para votos nulos, depois para votos válidos. Feito isso, eu vou exibir os percentuais que deu de resultado de votos brancos, votos nulos e votos válidos. E com isso eu encerro o algoritmo. Então essa é uma descrição, gente, narrativa, certo? Vamos ver como é que fica a resposta utilizando fluxograma. Então aqui, tá? Temos a resposta dele em fluxograma. Mesma coisa, eu inicio e eu preciso finalizar o meu algoritmo. Então, eu vou ler o total de eleitores, ler votos brancos, votos nulos, votos válidos, faço os cálculos, né? No fluxograma não tem como a gente colocar todas as fórmulas, então aqui está indicando que eu vou estar utilizando calcular percentuais de brancos, nulos e válidos, e por isso, e no finalzinho eu vou exibir aqui os percentuais, ok? Ah, professora, mas aqui não está o fluxograma utilizando os elementos. Aqui foi só para mostrar, gente, ali uma sequência, tá? De como ficaria no fluxograma, mas aí a gente precisa estar utilizando, né, os elementos gráficos do fluxograma. E aí, lembrando novamente a vocês têm um capítulo lá no livro só para fluxograma, e lá vocês têm os elementos gráficos que são utilizados. Aqui a professora só colocou uma resposta para vocês entenderem aí a sequência do fluxograma, ok? E se eu fosse colocar essa mesma resposta agora, mas utilizando o pseudocódigo, né, gente? O pseudocódigo, como eu falei para vocês, português estruturado ou Portugal, né? A gente usa esses nomes também, pode ser que vocês vejam isso, né? Quando vocês busquem por formas aí de vocês representarem os algoritmos. E ele é muito próximo da linguagem de programação, usa muito as regras que nós utilizamos aí em linguagem de programação. Mas nesse caso, ele está aqui um português estruturado, né? Não está em uma linguagem, não é C, não é Pascal, não é Java, não é Python, ele está aqui utilizando o português estruturado. Então, nós temos ali o nome do algoritmo e a gente analisa o algoritmo também, né? Então, visualizem, gente, algoritmo percentual de votos, eu vou iniciar colocando aqui as variáveis, né? Então, se antes eu não tinha ali uma descrição dessas variáveis, né? Agora eu preciso colocar. Lembrando também que na aula, né, eu expliquei para vocês que a gente precisa identificar que tipo de dado essa variável ela vai armazenar. Se eu vou trabalhar com número inteiro, se eu vou trabalhar com número com vírgula, se eu vou trabalhar com texto, se vai ser uma variável com data, né? Eu preciso identificar, então ela vai ficar var, para identificar que é uma variável, e aí eu vou ter ali, então, as variáveis que eu vou utilizar. No caso aqui, total de eleitores, votos brancos, votos nulos e votos válidos, gente, são todos eles do tipo inteiro, né? Então, a pessoa vai ter que colocar lá, eu tenho 1000 eleitores, 20 votos em branco, 30 votos nulos e tenho aí 100 votos válidos. É número inteiro, eu não tenho um valor quebrado, né? Eu não tenho um valor com vírgula aí. Já percentuais, né? Aí a gente vai colocar eles como real, porque aí eu vou ter 20,3, 10,5, 1,8, né? Já que é um percentual. Vamos iniciar o nosso algoritmo, início, e a gente finaliza. Então, a primeira coisa é pensar assim, onde que eu vou informar esse total de eleitores, né? Então, escreva. Muitas vezes vocês vão ver também que vai aparecer leia, informe, né? Então, escreva, informe o número de leitores. Então, se a gente fosse pensar num sistema, ele iria ficar ali,
né, na tela um campo, né, uma caixinha ali para que o usuário informe o total de leitores. Aí o sistema vai fazer a leitura, vai armazenar esse total de leitores que foi informado. A mesma coisa para o número de votos em branco, votos nulos e votos válidos. Então, a pessoa informa e aí a gente armazena, então, aquele valor informado nessa variável. Feito isso, vamos, então, para os cálculos dos percentuais. Então, aqui é aquela mesma fórmula que a gente viu ali na descrição textual, né? Então, aqui eu tenho o percentual de votos brancos, ele vai pegar o total que foi digitado de votos brancos aqui, dividido pelo total que foi digitado e informado e já salvo nessa variável, e multiplicar por 100. A mesma coisa para votos nulos, para votos válidos, ok? Observem, gente, que o mesmo nome, né, de variáveis que nós estamos utilizando, ela tem que seguir esse mesmo nome, né? Então, se você colocou votos underline brancos, votos underline brancos, tanto para você fazer o cálculo, como também no momento em que você solicita para informar aquele número e faz a leitura para que a gente consiga, então, armazenar aquele valor. E, por final, a gente precisa mostrar o resultado, né? Então, escreva aí o percentual de votos brancos, percentual de votos nulos, percentual aí de votos válidos. E aí, aqui, a gente tem a variável e o porcento. Por quê, gente? Porque ele vai pegar o resultado dessa conta que deu aqui, vai jogar aqui e vai apresentar para a gente como valor em percentual, certo? Tudo bem até aqui, gente? E aí, acertaram a resposta do nosso primeiro exercício aí que tinha ficado da nossa primeira aula? Observe, gente, que nós estamos aqui fazendo a leitura, né? Ok? O importante aqui é vocês lerem o que está sendo solicitado e tentar, de alguma forma, ali, realizar o algoritmo, tá, gente? Por isso que eu coloquei em descrição textual, ou no fluxograma, ou no pseudocódigo. Para exercitar mais ainda, gente, o ideal é sempre trabalhar no pseudocódigo, porque aí ele é muito próximo, né, da linguagem de programação, e aqui é independente, gente, da linguagem de programação. Porque, como eu falei para vocês na primeira aula, se a gente pegar esse algoritmo aqui, passar ele para qualquer programador, seja que use Java, que use Python, que use linguagem C, mas mais, por exemplo, que use qualquer outra linguagem de programação, ele vai conseguir justamente fazer um sisteminha para calcular o percentual aí de votos, ok? Vamos lá, então, para a resolução da nossa segunda tarefa, né, do nosso segundo exercício. E no segundo, ele pede o seguinte, que o custo de um carro novo ao consumidor, ele é a soma do custo de fábrica com a porcentagem do distribuidor e dos impostos aplicados aí ao custo de fábrica do carro. Supondo que o percentual do distribuidor seja 28% e os impostos de 45%, escrever um algoritmo para ler o custo de fábrica de um carro, calcular e escrever o custo, gente, final ao consumidor. Olha que interessante, né, esse algoritmo aí, certo? Então, vamos para a resolução. Vamos começar, então, com a resposta, gente, em descrição textual. Primeiro, inicia o algoritmo e a gente precisa encerrar o algoritmo também. Próximo passo, ler o custo de fábrica do carro. Terceiro passo, precisamos calcular primeiro o percentual do distribuidor, depois o imposto. Então, a gente vai pegar aqui o custo de fábrica, multiplicar por 0,28 e o imposto, vou pegar o custo de fábrica, multiplicar por
aí 0,45. Lembrando, gente, que os valores, né, eles estão sendo informados aqui na descrição do nosso algoritmo. Então, ele já falou, olha, que o percentual do distribuidor seja de 28 e o imposto de 45. Como a gente precisa realizar o cálculo, né, do percentual, a gente multiplica aí por 0,28 e depois por 0,45, ok? No quarto passo, a gente vai, então, calcular o custo final do consumidor. Então, aqui eu vou pegar o custo final, custo de fábrica, né, já que eu estou lendo o custo de fábrica aqui em cima, mais o valor que deu do percentual do distribuidor, mais os impostos que foram calculados. Então, esse é o custo final, gente, aí do carro, né? Quinto passo, exibe o custo final, então, do carro ao consumidor. Claro que, gente, na descrição textual, como eu falei para vocês, pode ser que vocês tenham colocado mais coisas para ler, né, que tenha ficado maior, outros que tenham reduzido, né? Mas aqui eu tentei mostrar para vocês de uma forma aonde a gente apresente os cálculos também, para que facilite depois lá no pseudocódigo, né? Já facilitar para a gente usar lá também. A próxima, resposta em fluxograma, né? Aqui a gente tem ali o custo de fábrica, distribuidor, né? Vai calcular o custo da fábrica vezes 0,28, imposto, custo da fábrica vezes 0,45, calcula o custo final, exibe o custo final e encerra também aí o fluxograma. Ok, gente? Vamos então agora para a resposta usando aí o pseudocódigo, né? Mesma coisa do anterior, gente, precisamos, né, informar nossas variáveis, informar se vão ser valores inteiros, se é texto, se é data, se é número com vírgula, né? Então, como nós temos custo, valores, imposto, né, a gente vai trabalhar então com o tipo de variável real, que permite ali que a gente coloque, né, números com vírgula. Inicia o nosso algoritmo. Então, ali vai aparecer a mensagem para o usuário informar qual é o custo de fábrica do carro. Vai ler o custo de fábrica, ou seja, ele vai armazenar aquele valor informado, né? Digamos que tenha sido ali 10 mil. Distribuidor, ele vai guardar nessa variável, né, o cálculo que vai buscar o custo de fábrica informado anteriormente, e vai multiplicar por 0,28. Na variável imposto, ele vai pegar o custo de fábrica, que foi informado aqui em cima, né, vezes 0,45, e vai armazenar o valor na variável imposto. Vai calcular o custo final. O custo final vai ser o custo de fábrica, que nós temos armazenado o valor aqui em cima, mais o valor do distribuidor, que o resultado do cálculo está armazenado na variável distribuidor, imposto, que está armazenado na variável imposto. Então, ele pegou os valores que estão armazenados, realizou a soma, e com isso nós temos, então, o custo final ao consumidor, e ele mostra, então, o resultado aqui da variável custo final, que ela armazenou, então, a soma aí das demais variáveis informadas anteriormente, né? Finalizou o algoritmo, certo? Tudo bem até aqui, gente? Vamos lá então, né? Vamos ali para a nossa tarefa de número 3. Escreva um algoritmo para ler o salário mensal atual de um funcionário, o percentual de reajuste, calcular e escrever o valor do novo salário. Olha que legal, né, gente? Depois, quando vocês receberem um aumento, vocês podem utilizar esse algoritmo aí para estar calculando aí o salário de vocês, né? Tem o salário atual, e aí foi dado um exemplo, né? 4,8% de reajuste. Você quer saber qual que vai ser o seu novo salário para o mês que vem, né? Então, olha só como é que vai ficar os nossos
algoritmos, começando aí com a descrição textual, né? Encerrar o algoritmo. Segundo passo, a gente vai ler qual é o salário atual do funcionário, vai ler o percentual de reajuste, calcula o valor do reajuste, então a gente vai ter aqui a variável reajuste que vai receber o salário atual vezes o percentual. Calcula o novo salário, então o novo salário vai ser o salário mais o valor que deu no reajuste, exibe o novo salário do funcionário e encerra, né? E como eu falei, gente, né? Vocês podem ter colocado outros passos com outras palavras, né? Justamente porque a descrição textual ali, ela tem várias interpretações, né? Então, aqui eu coloquei para vocês algo mais resumido, mas poderíamos ter colocado, né, mais divisões de passo a passo aqui dentro. Vamos para o fluxograma. Então, nós temos o início, ler o salário atual, ler o percentual de reajuste, realizar o cálculo do reajuste, calcular o novo salário e exibir aí o novo salário. Ok? Tranquilo esse, né, gente? Vamos ver como é que fica, então, ele no pseudocódigo. Novamente, variáveis precisam sempre ter tipo. No nosso caso, como aqui é reajuste de salário, vamos trabalhar com real também, né? Então, temos a variável salário, percentual, reajuste e novo salário. Vai aparecer para o usuário digitar, informe o salário atual, ele vai digitar e vai armazenar na variável salário, informe o percentual de reajuste, vai ser informado e armazenado na variável percentual. Aí a gente tem a variável reajuste que vai realizar o cálculo do salário vezes o percentual dividido por 100. Novo salário vai ser o salário mais o valor do reajuste. E a gente vai, então, mostrar qual vai ser esse novo salário, o qual o resultado foi armazenado na variável novo salário. Ok, gente? O que vocês estão achando? Né? Tranquilo, né? Espero que vocês tenham conseguido realizar as tarefas, certo? Independente, como eu falei para vocês, né? Ou descrição textual, ou no fluxograma, ou no pseudocódigo, certo? Qualquer uma das três é válida, mas a professora está mostrando a resposta nos três aí para vocês conferirem, né? E também para vocês aí praticarem os algoritmos, ok? Vamos então, gente, para a última das tarefas, né? Tarefa número 4, aonde solicita que uma revendedora de carros usados paga a seus funcionários vendedores um salário fixo por mês, mais uma comissão fixa para cada carro vendido e mais 5% do valor das vendas efetuadas, né, que foi aí efetuadas pelo vendedor. O que ele está pedindo? Para a gente escrever um algoritmo que leia o número de carros por ele vendido, o valor total de suas vendas, o salário fixo, o valor que ele recebe por carro vendido. E no final, a gente precisa realizar os cálculos e escrever qual que é o salário final do vendedor, né, gente? Vai que ele tenha vendido no mês 5 carros, no outro mês ele vendeu 10 carros. Olha, vai dar uma diferença de salário muito grande aí no final, né? Vamos imaginar que seja, né, gente? Mas são carros usados, né? E ele tem uma comissão. Então, vamos ver como é que ficou a resolução do nosso algoritmo usando, então, a descrição textual. Inicia o algoritmo, encerra o algoritmo. Segundo passo, vamos ler o número de carros vendidos. Terceiro passo, vamos ler o valor total das vendas. Quarto passo, ler o salário fixo do vendedor. Quinto passo, vamos ler o valor recebido por carro vendido. Então, eu tenho, né, o total de vendas e qual foi o valor recebido por cada carro vendido.
No sexto passo, temos que calcular a comissão por carro vendido. Então, a gente vai pegar a variável comissão de carros e vai fazer o cálculo usando o número de carros que foram vendidos vezes o valor por carro, certo? Com isso, eu tenho, então, a comissão por carro vendido. Agora, a gente vai calcular a comissão sobre a venda. Então, a gente vai pegar a variável comissão de vendas, vamos pegar o valor de vendas, né, que está informado aqui no terceiro passo, e vamos multiplicar por 0,05, já que a porcentagem já foi informada, né, que é de 0,5 ali por cento, né, gente? Aliás, 5%. Muito bem. Calcula o salário final. Então, vai ser o salário fixo, mais a comissão de carros, mais a comissão de vendas, e aí no final pede para exibir aí o salário final do vendedor. Novamente, né, gente, a descrição textual, podem ter mais, podem ter menos aí, textos informativos, né, dependendo de como que você interpretou o que estava pedindo no algoritmo, né? Vamos então para o fluxograma. Esse aqui se dividiu em dois, porque é um fluxograma maior, né? Início, lê número de carros, lê o valor total da venda, lê o salário fixo, lê o valor por carro vendido, lê a comissão por carro, lê a comissão da venda, calcula o salário final e exibe o salário final. Ok? Vamos ver como é que ficou então em pseudocódigo? Olha só, também, né? Ficou um pouquinho maior. Algoritmo salário do vendedor, novamente, gente, variáveis. Aqui nós temos número de carro, que é um valor inteiro, e todos os demais vão ser, né, valores aí reais. Valor de venda, salário, comissão, né, números com vírgulas. Somente o número de carros vai ser um número inteiro. Ninguém vende meio carro, né? Ou vende um, ou vende dois, ou vende três. Não dá para vender meio, né, gente? Início, vai aparecer para o usuário, informe o número de carros vendidos, ele vai informar o número de carros vendidos, vai aparecer para ele informar o valor total das vendas, vai armazenar na variável o valor de vendas, informar o salário fixo, vai armazenar na variável o salário fixo. Escreva, né, para informar o valor recebido por carro vendido, e armazena também na variável o valor por carro, certo? Vamos calcular a comissão por carros, então. Vamos pegar o número de carros que foi informado aqui, o qual já armazenou a variável, e vamos, então, multiplicar pelo valor por carro. Comissão de vendas. Valor da venda, formado o valor da venda, vezes 0,05. Qual é o salário final, gente? É o salário fixo, que foi informado aqui, mais a comissão de carros, que foi calculado aqui, mais a comissão de vendas, que foi calculado aqui. E por último, escreva então o salário final do vendedor, salário final. Ok, gente? Tudo bem? Muito bem. Espero que vocês tenham entendido, né, gente? Acredito que tenha ficado claro para vocês que vocês podem usar uma descrição textual, vocês podem trabalhar com fluxograma, como vocês podem trabalhar com pseudocódigo. Pseudocódigo, português estruturado ou Portugal, né, que é o nome que a gente dá. Normalmente vocês vão ouvir muito falar em pseudocódigo, ele é muito próximo da linguagem de programação. Em concursos e quando vocês vão fazer testes para entrar em uma determinada empresa, normalmente se pede, né, gente, algoritmos aí em pseudocódigo, tá? Justamente para ficar aí mais próximo da linguagem e também, né, para verificar se você está entendendo a lógica do que está sendo solicitado. Ok, gente? Espero que vocês tenham entendido. A gente se vê, então, aí na nossa
segunda aula de algoritmos que vai acontecer, né? Eu quis gravar esse vídeo porque daí na aula a gente consegue trabalhar aí com outros conteúdos, também vai ter outros exercícios, né? E eu também vou estar gravando vídeos para vocês aí com a resolução, né? Que eu acho mais fácil do que a gente usar o horário de aula, né? Para estar gravando, então, a resolução desses algoritmos, ok, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês têm aí no slide o meu contato, né? E vocês podem estar enviando aí perguntas, sugestões, né? Todas são bem-vindas, eu vou estar respondendo então para vocês, ok, gente? Beijos aí no coração e até a nossa segunda aula, então, de algoritmo. Até mais, tchau, tchau!